Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Escrita Terapêutica na sala de aula. Estamos na aula 3, módulo 3. Este é o módulo que trata da linguagem e do repertório. Nesta aula, em que o foco é a comunicação, é um momento de refletirmos com o aluno ou com os alunos sobre o poder da comunicação. Dizer a ele que o idioma é um índice de poder. Quanto mais você domina o teu idioma ou outros idiomas, você mais tem o poder sobre as pessoas. Ou você consegue alcançar teus objetivos de forma mais rápida, porque você vai dominar várias situações. Então a primeira reflexão é essa, o domínio da linguagem, o poder da comunicação. Bom, nesta aula nós temos algumas questões de análise contextual, um pouco de teoria e uma prática que se desdobra em duas. Vamos lá? A primeira reflexão que você fará com o seu aluno é sobre a teoria da comunicação. É simples, que aparece em muitos livros de língua portuguesa, muitos alunos estudam isso no ensino regular a vida toda, mas é importante você relembrar, trazer à tona essa consciência para a teoria. Então, vamos lá? Quem fala, o que fala, para quem fala. Esse é o princípio. Eu falo sobre algo com alguém, ou falo para alguém. Compreendido dessa forma, emissor, mensagem, receptor, eu vou lá para a circunstância, para o contexto. Então, quando aquilo é dito, onde, como e por quê. Então, qual é o motivo de eu estar aqui dando essa aula, falando isso para você aí que está estudando neste momento? Quando eu estou gravando essa aula? Onde? Como? Essas circunstâncias serão alteradas conforme o processo começa a caminhar. Eu posso gravar esse mesmo curso daqui a 3 anos, e é claro que os exemplos, as referências poderão ser alteradas. Por exemplo, se eu estiver morando em uma outra cidade, 2, 3 anos, talvez o sotaque, as marcas linguísticas daquela região interfiram na minha fala. Então, a circunstância muda essa mensagem que sai do emissor e vai para o receptor conforme a circunstância. Então, é importante esse primeiro momento de reflexão com o aluno para que ele tenha consciência de como ele conversa com as pessoas que o cercam. Então, ele é quem fala, ele fala algo para alguém. Esse alguém vai mudar, esse contexto vai mudar. E aí nós temos duas situações muito claras no Brasil: o português padrão e o português não padrão. Em outros idiomas isso também acontece, mas vamos ficar no Brasil para exemplificar. Temos o português padrão, que é o chamado de norma culta, ensinado nas escolas, segue regras bem específicas, tem um objetivo que é de unidade nacional. Então, por que eu aprendo língua portuguesa na escola? Por que eu aprendo determinadas regras? Para que haja uma unidade nacional. Já imaginou se não existissem essas regras? Hoje, Rio Grande do Sul estaria falando um idioma e o Ceará estaria falando outro idioma. Até se você colocar aí alguém do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, em conversa com alguém do interior do Ceará, em alguns momentos, com certeza, eles vão ter uma certa dificuldade de compreensão no diálogo, por causa de algumas palavras específicas, de algumas expressões, e é natural. Então, se nós não tivéssemos uma língua que estabelecesse essa unidade nacional, teríamos um problema enquanto nação, enquanto país. Então esse é um dos objetivos. É uma linguagem formal, utilizada em eventos, por exemplo, na área da política. E aí, do outro lado, nós temos o português não padrão, que é esse
carregado de marcas linguísticas que eu mencionei lá, do indivíduo do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Ceará. É quando as marcas sociais e regionais aparecem, é a chamada linguagem coloquial ou informal. E é também a linguagem que nós estabelecemos muitas vezes em casa com os nossos familiares, o informal. Então, essa diferença entre um português padrão e o português não padrão, essas variações da língua, ter consciência e saber utilizar essas variações é muito importante. Isso demonstra o quanto você tem o domínio da linguagem, o quanto é o teu poder na comunicação. Bom, sobre as variações, nós temos algumas situações. Nós temos a variação histórica, vocábulos que foram mudando conforme a história foi acontecendo no Brasil. Por exemplo, partimos do vossa mercê para vossa mercê, vós mercê, você com SC, você, se, daqui a pouco é ou ainda nós temos o VC para nos referirmos, né, a outra pessoa. Então essa alteração histórica é em algumas palavras. Bom, as geográficas, se você ouvir, por exemplo, um padeiro, um cacetinho, por favor. Cacetinho. Muitas regiões do Brasil não entenderão o que significa o cacetinho. Vão pensar, inclusive, que ele quer apanhar. Mas não. É um pão, o pão de água e sal, o pão de trigo. Enfim, é uma expressão utilizada no Rio Grande do Sul. Questões sociais também trazem aí as marcas linguísticas. O jogador de futebol, o pescador, o policial, o advogado. Então, miliante. O vocábulo miliante é utilizado especificamente pelo policial. Raramente, olha, você escutará alguém, um jogador de futebol falar isso, ou um pescador, a não ser que ele esteja conversando com alguém e repita aquela palavra, mas não é do convívio social dele. Perceba que aqui também entra um pouco a forma de falar, a rapidez com que você fala, com que você corta sílabas, letras, o quanto você dá entonação para alguma sílaba ou outra. Também nós podemos considerar um elemento que vai ampliar a variação. Bom, e os contextuais? Eu gosto muito do exemplo do advogado. Quando o mesmo indivíduo adapta a sua linguagem a contextos distintos. Esse mesmo indivíduo que vai adaptar a sua linguagem a vários contextos é o ponto de partida para você discutir com o seu aluno esse aprofundamento da linguagem. Quando ele compreender que ele pode adaptar a linguagem conforme o contexto, aí ele tem um poder nas mãos. Exemplo, um advogado conversando sobre o mesmo assunto com pessoas bem diferentes, com a sua esposa, com um colega advogado, com um juiz. Esses três destinatários ou receptores, eles compreenderão aquele assunto de formas diferentes por causa do vocabulário, por causa do repertório e assim por diante. Caso a esposa dele não seja alguém da área jurídica, muitos jargões, expressões, ela não conhecerá. Claro, com o tempo, por estar casada, ela vai assimilando essas palavras, enfim, mas não faz parte do processo dela do dia a dia. Saber trabalhar dessa forma, adaptar a sua linguagem, como eu disse, é uma forma de demonstrar poder na comunicação. Vamos aplicar isso? Vamos imaginar o seguinte diálogo do livro Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Esquece. Não, como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga. Ensines-lo-me? Vamos? Depende, perfeito, não sabes. Ensinar-me-lo-ias se eu soubesses, mas não sabes o. Então essa brincadeira aí com a colocação pronominal é que gera uma discussão. Como utilizar a língua portuguesa, como utilizar a colocação pronominal.
E aí nós poderíamos pedir ao aluno que comentasse, um comentário de 10 a 15 linhas. A língua ensinada na escola versus a língua usada no dia a dia e em textos literários. Comente. Existe uma diferença entre a língua ensinada na escola e a língua usada no dia a dia? Existe uma diferença entre a língua ensinada na escola e o diálogo que ele encontra no livro? Será que os personagens do livro realmente apresentam diálogos, falas correspondentes a eles? É comum nós lemos alguns livros em que um senhor de 80 anos apresenta uma linguagem de um jovem de 20 e 30 anos na sua fala. Talvez porque o autor desse livro seja um jovem de 20 a 30 anos e ele acaba trazendo para a fala do senhor, do idoso, a fala dele do dia a dia. Isso ocorre. E o quão difícil é para esse escritor de 20 a 30 anos trazer uma fala de um idoso de 80 anos de acordo com a idade dele. Mas também é uma forma de você adaptar a linguagem. Então, esse tipo de comentário pode aparecer nesse pequeno texto. E as dificuldades de se aprender as regras da gramática na escola e a facilidade que nós temos em nos comunicar no dia a dia sem a preocupação da escola. Refletir sobre isso. Bom, o que você vai esperar do seu aluno após essas reflexões? Que ele compreenda que a língua é modificada pelo uso, ou seja, um organismo vivo, que existem duas gramáticas, a da língua escrita e a da falada, que é do dia a dia, que é importante conhecer a língua padrão, a norma culta, e saber quando e como utilizá-la, e entender que o texto literário é uma grande possibilidade de registro de variações do que é padrão e do que não é padrão, porque ele é um reflexo do nosso dia a dia. Um exemplo de um texto, um comentário sobre esse assunto. A comunicação sempre se fez através de níveis sociolinguísticos. Já no latim, a modalidade vulgar apresentava um bom número de variantes, as quais se afastavam da variante clássica, encontrada nas obras dos grandes mestres da literatura. Vê-se o mesmo nas relações linguísticas de nosso tempo. Uma língua praticada por parte de nossos escritores é aprendida nos bancos escolares. Há, sem dúvida, as dificuldades naturais do aprendizado dos padrões cultos, cujo acesso restringe a maioria da população. Esta, por sua vez, se vale da linguagem informal, às vezes eivada de diferença em relação à norma culta, porém nada prejudicial à comunicação. É importante conhecer o código formal, sem desprezar o poder de interação da linguagem informal. Transitar entre a formal e a informal. Aí está o poder da comunicação. Você conseguir interagir com pessoas que dominam a norma culta e com aqueles que não dominam a norma culta, por N motivos. Após essa reflexão, após esse comentário do aluno, esse pequeno texto, você irá propor o desdobramento. Que ele escreva uma pequena narrativa, pequena, 20 linhas aproximadamente, e apresente nessa narrativa personagens que se comuniquem de forma diferente. Talvez um pescador semi-analfabeto conversando com um juiz na praia, ou seja, no contexto ali onde o pescador mora, em que a fala dele vai ser privilegiada e o juiz terá que se adaptar àquela fala. Então, a sugestão é que o aluno crie uma narrativa e que o foco dessa narrativa seja uma aplicação das variações linguísticas, com base em toda essa reflexão teórica que foi trabalhada aí ao longo da aula. Certo? Esta é uma aula que exige do professor um pouco mais de preparação, de estudo, de exemplos. Esse meu roteiro pode ser ampliado, esta aula pode ser transformada em 2, dependerá do seu conhecimento, do seu estudo, do seu aprofundamento sobre esse assunto.
Caso você seja um psicólogo ou um outro profissional que não tenha formação em letras, mas que queira trabalhar com essa aula, o roteiro será suficiente para o que nós precisamos nesse processo da escrita terapêutica na sala de aula. Espero que essa aula ajude você nos seus processos com os seus alunos. Um grande abraço, até a próxima.